Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante. Tá bom. Livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante. Amém? Amém? Você também que está na sua casa, você pode abrir a sua Bíblia, se assim desejar. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, ou outras versões, carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo feito isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Senhor, obrigado por esse dia, como o Gênesis acabou de falar. Senhor, que nós possamos sair daqui hoje mais cheios da tua palavra. Nós possamos entender o que Paulo está querendo dizer nessa carta. Senhor, eu me escondo atrás da cruz de Cristo, para que ele cresça e eu diminua. Amém, irmãos? Veja só, Paulo aqui, ele dá uma instrução de como você se pôr diante de dificuldades, diante de dias difíceis. Aqui Paulo está falando algo para que nós devemos nos preparar para dias difíceis. Quem não tem dias difíceis, irmãos? Todos nós temos. E nós temos que aprender a nos preparar. A Bíblia nos ensina a nós nos prepararmos. Uns anos atrás, eu conheci um pastor e ele falava sobre, há muito tempo, as igrejas não ensinavam os irmãos a se prepararem para os dias difíceis. Principalmente na questão da área financeira. Muitos irmãos, eles acreditam o seguinte, que vai jorrar dinheiro o tempo todo. E nós sabemos que um país, uma vida, uma família, ela tem tempos de crise. Mesmo nós sendo cristãos. Não é verdade, não é, irmãos? Então nós temos que nos preparar. Hoje já existe umas ferramentas, uma das ferramentas chamada CRAL, que é um curso de finanças baseado na palavra do Senhor. E ali ele te dá pontos de como você organizar financeiramente a sua vida. Hoje nós temos cursos de como nós organizamos a nossa família, aprendemos a sermos pais melhores, filhos melhores, servos do Senhor melhores, né? Basta nós nos prepararmos, irmãos. Mas aqui Paulo, ele usa uma estrutura diferente, uma estrutura como ele olhava os soldados romanos, ele usa uma vestimenta de soldado romano para que nós possamos entender e levar a nossa vida diante do Senhor. Um certo pastor falou uma vez que o crente, quando ele se converte, ele acaba já vestindo essa armadura do Senhor, toda a armadura. E depois de algum tempo ele começa a fazer um striptease da armadura. Ele começa a jogar a fé, ele começa a tirar o cinturão da verdade, ele começa a tirar a couraça, ele começa a tirar até, muitas vezes, abandona a sua própria fé da salvação. Mas por que isso acontece?
como isso pode acontecer com qualquer um de nós. Se nós não estarmos piamente preparados para os dias difíceis, meus irmãos, nós vamos perecer. Isso é correto ou não? Nós temos que estarmos preparados todos os dias. Imagine, nós ouvimos muitas mensagens já falando sobre o exército de Deus. Quem já ouviu? Todos nós já ouvimos. E nós nos colocamos, nós somos um exército que nós mesmos nos destruímos. Porque nós começamos a olhar coisinhas e começamos a entrar em picuinhas e tal, e nós deixamos o que Paulo está nos orientando. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Paulo diz o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha que interessante que Paulo fala. Paulo fala que é para nós buscarmos o Senhor, para nós nos fortalecer no Senhor. Como é se fortalecer no Senhor? Já pensou nisso? Já se perguntou de onde vem a sua força? Foi feita uma pesquisa há décadas atrás que aquelas pessoas que produzem fé, que acreditam que existe um Deus que está à frente, elas conseguem o impossível. Eu não sei se você já teve experiências com Deus, de alguns milagres na sua vida, mas se você não teve ainda, eu acredito que você vai ter muitos milagres ainda. Amém? Meus irmãos, concordo com os irmãos quando eles falam que já a graça do Senhor nos basta. Ótimo, ok? Isso é divino, isso é maravilhoso. Mas Deus nos deu uma situação para que nós possamos viver com mais conforto quando nós nos regozijamos nele, quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. E Paulo pede para que nós nos fortalecemos do Senhor. Quando nós buscamos isso verdadeiramente, meus irmãos, é algo transformador. Olha só que Paulo fala: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Quais são as ciladas do diabo? Já parou para pensar? Hoje nós vemos muitas coisas o seguinte: olha, eu estou na situação porque a culpa é do diabo. Certa vez um homem me procurou, falou: pastor, olha, o diabo prendeu meu filho na cadeia. Eu falei: interessante isso, né? Muito interessante. Falei: vem aqui, vamos conversar. Aí ele foi conversar comigo. Foi: me conte essa história. Ele falou: não, pastor, meu filho estava vendendo droga na boca de fumo, a polícia chegou, bateu, pegou e levou ele. Mas o pobre do menino é um coitado, ele não tem problema, ele tem... Foi o diabo que fez isso para ele, pastor. Meus irmãos, se nós como pais, nós não pegarmos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, o diabo vai cuidar. O diabo vai usar assim o traficante, vai usar a prostituta, ele vai acabar com a situação dos nossos filhos. Quais são as ciladas que Satanás tem armado? E muita da nossa juventude tem perecido. Muitos dos nossos irmãos têm perecido porque eles não conseguem identificar as ciladas. Dias atrás eu escutava um pastor falando, dizendo o seguinte: olha, ele responde várias perguntas, e uma das perguntas foi o seguinte: pastor, eu sou casada e eu estou apaixonada pelo irmão da igreja, o que eu devo fazer? Separar e viver um romance apaixonante com esse irmão? Olha a cilada, irmão. Aí o pastor respondeu: irmã, primeiro se converte. Primeiro se converte. Segundo, tira esses pensamentos mundanos da sua vida. Olha que tempo nós estamos vivendo. Olha onde nós chegamos. Essas são ciladas que Satanás tem armado. E nós muitas vezes olhamos as ciladas, olhamos as setas, e nós falamos: mas acho que vai dar para encarar. Nós não podemos brincar. Por isso que Paulo chega e coloca uma posição de como um soldado. Meus irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem já assistiu filme de guerra? Alguém já viu um momento que o soldado perde a arma? Já viu essa cena? O que acontece com o soldado? Morre. E assim é o crente. Quando o crente perde a sua arma, ele morre. Quando o crente para de escutar a palavra do Senhor, quando o crente para de se preparar, quando o crente para de ver o que é a vestimenta dele, ele morre espiritualmente. Misericórdia, pastor.
Misericórdia, irmãos. Por isso que nós temos que ter a armadura sempre preparada. Nós já vamos entender um pouco melhor sobre isso. Então nós temos que estar atento às ciladas do diabo. Olha só, o verso 12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Uma outra versão falando, eu gosto mais dessa versão. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo, dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Eu não quero me atentar sobre algumas outras coisas, mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Quantas vezes você vê um casal se degladiando? Ou um pai e um filho? Ou um amigo com outro amigo? Ou dois irmãos? Eu vou matar, eu vou fazer isso. Isso, meus irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é. Muitas vezes nós queremos não ver mais a pessoa do nosso lado, porque nós queremos provar, nós queremos brigar, nós queremos lutar pensando que é a pessoa. E Paulo nos orienta aqui, que essa luta não é contra o homem, não é contra carne e sangue, e sim é uma luta espiritual. É uma luta constante que nós, se nós não tivermos preparado com a armadura do Senhor, nós não vamos resistir. Nós vamos perecer, porque as ciladas. Olha que Paulo começa. Paulo começa falando sobre as ciladas. Como Satanás é ardiloso, ele vem e prepara situações para nos pegar. E se nós não estivermos atentos, nós vamos ceder a essas tentações. E aqui ele vem e fala sobre essa questão da luta contra a carne e o sangue. Nós não temos por que lutarmos com o nosso irmão, ou com nossa esposa, com o marido. Não precisa. A Bíblia nos ensina como a esposa e o esposo se comportar. A Bíblia nos orienta como os filhos devem se comportar perante os pais. A Bíblia nos ensina como os pais devem amar e cuidar dos seus filhos e discipliná-los perante o que o Senhor ensina. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte, que disciplina é bater. Muitas vezes, meus irmãos, a disciplina não é bater. Se nós conversarmos com pessoas hoje de 50 anos, de 40 anos, as pessoas vão dizer que muitas vezes apanhavam duramente, porque os pais foram ensinados que a correção vinha através somente da vara. Quando você pega um pastor e você vê a vara e o cajado, a vara muitas vezes as pessoas falam que é para bater, e não é. A vara, ela é para conduzir a ovelha, para ensinar. O cajado, ele era para consolar. Por isso que o Salmo fala, o teu cajado me consola. Nós temos que ter essa percepção, de nós encaixar em nossa vida, tanto a nossos relacionamentos com nossos amigos, com nossos irmãos, com a nossa família. Nós temos que conhecer a nossa família. Meus irmãos, Paulo está falando que a luta não é contra carne e sangue. Você já viu o que é as obras da carne? Você já viu qual que são o fruto do Espírito? Paulo ali em Gálatas ele faz esse contexto de como nós devemos nos comportar. O que são as obras da carne? O que é o fruto do Espírito? Nós temos que andar exalando o fruto do Espírito e não pelas obras da carne. A ira, a divisão, isso aí não é legal. Isso não é bom. Paulo orienta que essas coisas não convêm. Mas Paulo orienta que o fruto do Espírito, isso é algo que nós temos que buscar. Isso é algo que tem que sair naturalmente de nós. Quando nós temos ira, raiva, se eu pegar um hoje, eu esgano um. Acalma seu coração. Ore um pouco e vai passar essa ira. Porque a luta não é contra a carne e sangue. Paulo está afirmando aqui que Satanás coloca ciladas. O que é cilada, meus irmãos? Cilada é algo preparado para que ele venha e pegue você. Então nós devemos nos cuidar, nos preparar. Olha só que interessante. Muitas pessoas hoje em dia elas usam a desculpa que tudo é o diabo. Tudo é o diabo. O diabo fez isso comigo, o diabo fez aquilo comigo. Mas a pessoa colocando a culpa no diabo, ela vai eximir a responsabilidade dela de cuidar da família,
de cuidar dos filhos. Ela vai eximir a responsabilidade do relacionamento que ela tem com as pessoas. Porque, não sei se você já conheceu uma pessoa assim, mas essas pessoas que colocam tudo na conta do diabo, elas sofrem, porque elas não querem melhoras na vida dela. Elas colocam a culpa na conta de alguém, porque elas dizem, não, o diabo é o causador do problema, então vamos jogar tudo para ele. E não é assim, irmãos, não é. O que nós temos que entender é que nós temos responsabilidades. E aqui Paulo ensina como nós devemos nos comportar para nós vivermos esses dias maus. O Senhor fala que Ele venceu o mundo. Ele venceu. Nós estamos em quem, irmãos? Nós somos salvos mediante a quem? Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos salvou, é Ele que nos resgatou. Então, se é Ele que faz isso, nós temos que buscar nele essa sabedoria de como nós vivemos aqui. A Bíblia está repleta de ensinamentos. Então, a luta não é contra carne e sangue, mas sim são contra essa questão. Aqui Paulo está detalhando uma questão espiritual e não uma questão natural. Então, algumas pessoas se colocam esse principado, potestade, príncipe deste mundo, ossos espirituais, como uma hierarquia. Ninguém chegou muito à conclusão disso ainda, não é, meu irmão? João. Então, eu não vou entrar nesses assuntos, mas eu quero mostrar uma coisa para você. O que Paulo está mostrando aqui no versículo 12, ele está falando que existe um mundo espiritual. E nós somos o que, irmãos? Espirituais. Nós somos seres espirituais que habitamos num corpo. E que um dia nós vamos embora dessa terra, não vamos? Nós somos peregrinos. Então o que nos acontece? Nós devemos fazer casas e morarmos e dizermos, eu vou ficar aqui? Não. Qual que é o nosso anseio? Irmos morar com o nosso Deus. Não é isso? Não é para isso que nós militamos? Então, se é assim, nós temos que olhar que não existe um mundo espiritual. E parar de dizer, não, mas esse negócio espiritual é só para uma classe de crentes ou outra classe de crentes. Não. Todos os súditos do Senhor, para começar, o reinado de Jesus não é terreno. O reinado de Jesus, ele é espiritual. Ele é um reinado invisível. Não é isso? É a igreja invisível de Cristo. Todos os cristãos são súditos do Senhor. Ele está reinando agora. Amém? Então nós temos que ter esse princípio em nossas vidas. Olha só o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito isso, permanecer firme. O que ele está falando sobre permanecer firme? O problema muitas vezes que nós temos é o seguinte: nós como crentes em Cristo Jesus, nós temos uma dificuldade de permanecermos firmes. Nós temos uma dificuldade de dizer sim, sim ou não, não. Acabou. Nós vivemos uma era, meus irmãos, que muitas pessoas elas vão sucumbir por causa do dizer não. O dizer não, muitas vezes, ele ajuda e ele é libertador. Vocês sabiam disso? Se você, não sei como é a sua vida, mas se você não consegue dizer não para alguém, o dia que você dizer não, vai ser como você saísse num dia de sol lindo, para ir para o rio, para a praia, como se fosse um dia de descanso. Eu falo porque eu tive uma experiência dessa. Um dia, eu parei no hospital com começo, um mal súbito, não conseguia respirar, e eu fui de UTI móvel para o hospital. E eu chegando lá, eu entendi que eu precisava ter uma mudança na minha vida. E eu não sabia dizer não. Tudo eu sim, e sim, eu vou ajudar, eu vou fazer. E eu me sobrecarreguei tanto que o meu corpo físico não aguentou. E nem o meu psicológico aguentou. Se você tem dificuldade de dizer não, eu digo uma coisa para você. Busque no Senhor, para que o Senhor te dê estrutura, para você dizer, isso eu não quero, isso eu quero. Porque quando você diz sim para tudo, as pessoas estão te dando veneno e você está recebendo esse veneno. E você está se matando dia a dia. Não é isso que o Senhor quer para você. Por isso é o seu sim, sim ou não, não. Tenha só essa palavra. Sim, eu quero. Sim, eu não quero. Sim, eu posso. Sim, eu não posso. Isso é libertador. Vocês estão vendo como muitas vezes não é questão do diabo, e sim uma responsabilidade nossa de como nós vivemos e conduzimos a nossa vida.
É isso que nós temos que ter em nossa mente. Permanecermos firmes, firmes. Essa é a situação que nós temos que ter com crentes em Jesus Cristo de Nazaré. Qual é o dia mau? A Bíblia nos orienta que basta cada dia o seu mal. Muitas das pessoas sofrem para o que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos ou 5 anos. Viva o momento. Deixe que cada dia. Meu Deus, eu preciso pagar uma conta dia 30. Hoje é dia 30 do mês antes, né? 30 dias antes. E o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, eu vou correr por nada. Vai resolver, irmão? Vai. Nós sofremos. Eu vou programar minhas férias para tirar daqui 2 anos. Não. Se você tem R$100 para tirar de férias, tire. Não importa como vai ser, tire. Se você não tem dinheiro para tirar umas férias no Caribe, né? Ir para as praias, olha que chique. Mas se você tem condições de você ir a Tangará no shopping, vai, né? Aproveite o momento com a sua família. Aproveite o momento com seus filhos. O tempo faz assim. Quando nós vemos, nós estamos indo. Eu me lembrei agora do Guilherme. O Guilherme, eu não sei para vocês, mas para mim ele tem sido um exemplo de filho. Ele tem sido um exemplo de servo. Vocês conhecem ele melhor do que eu. Eu conheci o pai dele por poucos dias, mas é um homem que me deixou marcas. É um homem que me ensinou muito. É um homem que me ensinou humildade. Me ensinou que quando você está no Senhor, as coisas são diferentes. É um homem que me deixou marcas na minha vida. Eles estão sofrendo. Uma família está sofrendo muito. Mas eles estão glorificando, porque eles sabem que aonde está a mãe dele. Ela está no Senhor. Ela está com o Senhor agora. Amém? Olha que bênção. É por isso que nós crentes, nós choramos pela perda que não vamos ter mais. Mas nós nos alegramos, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Eu quero trazer essa história para vocês dentro desse contexto, para que nós tenhamos filho. Eu vi muitas vezes o Guilherme dizer, pastor, eu estou indo visitar meu pai. Vai na paz. O dia que nós vamos vir para cá, ele falou, pastor, eu não vou poder estar com você, porque eu vou visitar meu pai. Isso, meus irmãos, é honrar o seu pai e sua mãe. Isso é você honrar quem você ama. Isso é você cuidar de quem você ama. O aqui é muito rápido. As picuinhas, deixa para lá. Perdoa. Jesus chega e ensina para Pedro, ensina para todos que o perdão ele é libertador. Jesus ensina que você não deve perdoar 3 vezes, mas sim multiplicar 7 por 70, são 490. Alguém pode perdoar 490 vezes num dia? É muito perdão. Você sempre vai ter esse perdão de sobra. Então por que nós sofremos tanto com essa situação? Porque nós não aprendemos a nos preparar para ficarmos inabaláveis, para ficarmos firmes no Senhor. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 10, 4 e seguinte, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas. Olha que interessante que Paulo está falando. Ele não está falando que as nossas armas são naturais. As nossas armas são espirituais. Qual é a maior arma do crente, meus irmãos? A oração, a fé. Nós temos que ter esperança que as pessoas vão mudar, que as pessoas vão ser transformadas pelo Evangelho quando elas escutarem. Essa é a boas novas. Essa é a boas novas que nós temos que ter. Vestindo a armadura de Deus. Estais, pois, firme, sendo cingindo os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. A verdade, nós sabemos que falta em muitas pessoas. Tem pessoas que faltam com a verdade, mas, pastor, mas olha, ele vai mudar, ela vai mudar. Nós temos que interceder por essas pessoas. Nós temos que mostrar para essas pessoas que a verdade, ela é libertadora, ela é transformadora. Eu confesso para os irmãos que um tempo, quando
eu me converti, eu tinha dificuldade de entender o cristianismo por causa da mentira. Muitos cristãos mentirosos. E as pessoas mentem descaradamente. Descaradamente. Porque elas não entendem que elas têm que se revestir dessa armadura com a verdade. Com a verdade. João 8,32 é o seguinte: conhecerei a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Qual é a verdade que liberta? Nós temos um evangelho que ele nos traz, ele nos tira das trevas e nos traz para a luz. Por que nós não podemos tirar tempo e conhecer melhor a Bíblia, melhor o evangelho de Jesus? Nós temos dificuldade e devemos nos apegar a isso. Olha só, vista a couraça da justiça. Nós temos que aprender a blindar os nossos corações, meus irmãos. Eu falei na rádio essa semana sobre o coração. Nós temos que aprender a blindar o coração. O coração é algo que ele é frágil. Satanás vai lançar dados inflamados. E por que o soldado ele usava a couraça naquela época? Por que essa couraça ela protegia essa parte aqui, que é uma parte delicada, não é isso? Uma parte vital para o ser humano, para que na hora das batalhas chegasse, pegasse a espada, não rasgasse a pele, mas sim a couraça. É isso que eu quero que vocês entendam nessa manhã, que você deve aprender a blindar o seu coração, blindar os seus ouvidos, os seus olhos. Nós precisamos entender o que Paulo está querendo dizer sobre essa armadura. Paulo está orientando que essa couraça, o que ela representa, ela é algo protetor. Olha só. Tomando sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo aqui que Paulo está falando, não é aquele escudo redondo que os romanos, que a gente olha e vê o soldado romano daquela época usando, mas sim era um escudo muito maior e que ele usava para se proteger nas batalhas. Como a gente vê hoje os policiais usando um escudo, quem já viu isso? É um escudo maior, né? Tem mais questão de você se proteger. E ele fala aqui o seguinte: o escudo da fé. Pela fé, meus irmãos, nós já somos vencedores, amém? Pela fé, nós não vamos estar com Cristo, nós já estamos com Cristo, amém? Pela fé, você pode ser mais do que vencedor. Pela fé. Então, pela fé, pastor, eu posso fazer isso? Pode. Mas o que Deus tem para a sua vida? Já perguntou? O que é que a sua fé quer? O que você quer produzir em fé? Hebreus 11 vai dizer que fé é algo que não existe e que vem à tona, que vem à existência. Hebreus 11 vai falar sobre isso, sobre a fé. Olha só. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas negligenciam a sua salvação. A salvação é algo ainda que as pessoas não conseguem entender. As pessoas perguntam, pastor, é salvo ou não é salvo? Perde a salvação ou não perde a salvação? Isso é uma coisa que você vai aprender na aula que vai falar sobre salvação. Amém? Mas vamos resumir um pouco aqui nesse momento. A salvação, meus irmãos, aqui que Paulo está falando, nós temos que ter esse capacete da salvação e nós entendermos que nós somos salvos em Cristo Jesus já. Nós já estamos salvos, nós não seremos salvos. A nossa salvação, ela depende agora, nesse exato momento. Não lá na frente, não na glória. Quando chegou, quando você morreu, quando acabou, não tem mais o que fazer. Já foi determinado. Alguns irão para o Hades ou para o inferno. Outros irão para o céu ou Nova Jerusalém. Mas e aí? A pergunta é o seguinte: para onde é que você quer ir? Então, se você quer ir para o céu, você tem que começar a aprender a ser um cidadão do céu.
Porque imagina se chegar lá no céu, como que vai ser? Nós temos que nos preparar aqui, porque lá nós vamos estar com o Senhor. Pessoas que dizem assim, pastor, eu tenho dificuldade de ir para o culto. Pastor, se Deus quiser vir para o culto. Um dia eu cheguei com uma pessoa e falei, irmão, para de ser mentiroso, você não quer ir para o culto? Não. Mas pastor, se Deus quiser, eu falei, meu irmão, da onde que Deus não quer que você vá para o culto, irmão? Me responde isso. Me tenta entrar na minha cabeça que eu não consigo entender. Se você é salvo, se você está com o Senhor, você vai transbordar o fruto do Espírito. Você vai dar testemunho da sua salvação. Você vai querer estar inserido na igreja. Você vai querer estar inserido na escola bíblica, nos departamentos. Você vai tentar dar um jeito de ganhar a sua família para Cristo. Você vai propagar o Evangelho. Você vai fazer o que Paulo está falando sobre essa armadura. Você vai estar preparado para todas as ciladas, para todos os dardos, para toda a situação. Essa é a situação, meus irmãos, que Paulo quer falar aqui. Essa é a situação que Paulo nos ensina a nós continuarmos firmes e inabaláveis. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muitas pessoas até brincam e falam, essa aqui é a minha espada, amém? Se você analisar um guerreiro, se ele não sabe manusear bem a arma dele, ele vai acontecer o que com ele? Se um soldado que pega um fuzil na mão e não sabe cuidar do seu fuzil, o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Assim somos nós. Nós vamos morrer com a espada fechada, embanhada, e não vamos ter o conhecimento necessário. Nós temos que estar pronto para lutar pelos nossos, lutar pelos nossos, nossa família. Nós temos que estar pronto para propagar o Evangelho. Nós temos que estar pronto para sermos pacificadores em nossos lares, em nossas famílias, em nossos empregos, por onde nós passarmos. Meus irmãos, essa questão, Hebreus 4,12 vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é considerada como uma espada de dois gumes, que chega em lugar onde ninguém pode chegar. Se a palavra de Deus, ela tem tanto poder assim, por que nós não usamos mais ela? Por que nós não propagamos mais versículos bíblicos? Esses dias eu vi uma pessoa pregando. Eu não me considero que eu prego bem. Eu tenho muito que aprender ainda. Eu sei disso, eu tenho buscado isso. Mas eu vi uma pessoa, foi pregar, uma multidão de gente, mais de 1000 pessoas. Essa pessoa ficou 25 minutos contando história. Contando história, contando história, contando história, contando história. Ela leu 2 versículos em 45 minutos de pregação. Agora eu te pergunto, ela está usando bem a espada dela ou não? Não, ela não está usando bem a espada. Você tem que saber usar bem a espada. Você tem que saber usar bem a palavra de Deus. Billy Graham foi considerado o maior pregador dos últimos 2 séculos. Dizem que ele devorava uma Bíblia por pregação. Muitos teólogos hoje dizem o seguinte, que a pregação expositiva é a melhor que tem. Billy Graham, pessoas se converteram, milhares e milhares. Eu tive a oportunidade de conhecer um homem que aceitou o chamado de ser pastor, um americano. Ele era policial e de repente ele estava fazendo uma ronda e escutando o Billy Graham pregando no rádio. Chega a ficar arrepiado, irmãos. E ele disse que chegou na igreja dele, a viatura ligada, ele saiu correndo da viatura, se jogou na frente da igreja e falou assim, pastor, ora comigo, que aqui dentro tem algo dentro de mim que está me incomodando e eu quero ser pastor a partir de hoje. Ele é pastor Batista. E eu fiquei tão alegre, tão feliz com a forma daquele homem falando, que é maravilhoso quando você vê alguém que a palavra vem e transforma a gente, meus irmãos.
Por isso que eu torno a dizer, a luta não é contra carne e sangue, mas sim é espiritual. Amém? Paulo fala também para que nós, olha só, finalmente, Paulo chega a uma questão sobre a oração. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para o mesmo vir, vigiando com toda perseverança e súplica em todos os santos. A oração é uma arma que nós muitas vezes negligenciamos. É algo poderoso que nós não entendemos ainda. Pastor, eu não sei orar. Meus irmãos, Deus ouve a oração dos pequeninos. Nós temos que aprender a orar que nem eles. Do que importa nós fazermos grandes orações, ficarmos meia hora dizendo Deus eterno, governador celestial e tal. E se Jesus vem nos ensina, diz assim, quando for orarem, vocês dizem, Pai nosso que estás no céu. A simplicidade de que Jesus nos ensina a chegarmos próximo ao trono da graça é surpreendente. Vocês concordam comigo ou não? É algo que nós temos que entender e viver. Eu falei esses dias numa pregação aqui que um pastor, a filha dele chegou e falou, pai, o que é orar? E ele falou, filha, orar é como respirar. Ela falou, como assim, pai? E ele pega e prende o nariz dela. E ela, falta ar, e ele solta. Aí ele falou, você entendeu? Sem oração, você não vai ter vida. Sem oração, você não vai respirar o que Deus tem para nós, o que o Evangelho tem nos ensinado. Nós precisamos aprender a orar, meus irmãos. Não com longas orações, mas sim uma oração sincera de todo o nosso coração. Nós temos que aprender a fazer isso. Ensinar isso para nossos filhos. A Bíblia nos ensina que nós devemos conduzir os nossos filhos, para que eles não venham se desviar dos caminhos, dos pontos que nós temos colocado na vida deles. Nós temos que nos preocupar com isso. Nosso horário já está quase acabando. Eu gostaria que você se levantasse, eu gostaria de orar com você neste momento. Como eu falei, Deus, Ele é soberano e Deus conhece os nossos corações. Ele sabe o que está dentro das nossas mentes. Ele sabe o que nós almejamos. Se você nunca fez uma oração pedindo para Deus uma armadura espiritual, não estou falando uma armadura física. Aqui Paulo está falando sobre pontos de armadura como um soldado que o crente precisa entender. Ele fala sobre pontos vitais da vida de uma pessoa que sem esses equipamentos a pessoa vai morrer. Assim somos nós, meus irmãos. Nós temos que nos cobrir toda essa armadura que Paulo tem ensinado. Buscarmos diariamente. Feche seus olhos, por favor. Põe a mão no seu coração. Eu não sei como foi o seu dia, como foi a sua semana. Amanhã é uma nova semana. Nós iniciamos um novo mês. Tudo está se fazendo novo. Por mais do que nós estamos sendo assolados por essa doença, com N restrições, decretos têm batido em nossas portas, e nós ficamos amargurados e tristes, dizendo, olha, estão tirando o meu direito de ir e vir. Mas Deus é soberano. Deus é soberano, meus irmãos. Eu gostaria agora que você pedisse para o Senhor que Ele restaurasse a sua armadura espiritual. Se você tem dúvidas sobre a sua salvação, que você busque no Senhor, para que o Senhor te dê entendimento e certeza, porque é só Ele que pode te dar a certeza da sua salvação.
Só Ele é que pode te dar a certeza de você continuar essa luta, que não é contra carne e sangue, mas sim uma luta espiritual. Só Ele que pode nos dar força para nos suportarmos uns aos outros. Só Ele que pode entender os nossos corações dentro dos nossos lares. Conflitos entre esposa e esposo, conflito pais e filhos, conflitos que muitas vezes você diz: eu não sei, eu não vou suportar, eu não tenho mais como suportar. Pede para Ele colocar a couraça em você. Se você não tem ânimo, pede para Ele ajudar a aumentar a sua fé, que esses dias têm sido mal. Se você acha que os dias maus estão difíceis, descansa nele. Pede para Ele te ajudar a propagar o Evangelho, que é a nossa missão. Enquanto toca essa canção, faça isso. Deus da antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Deus da antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Deus da antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Esperam. Deus da antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Deus da antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Não, não. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Espera. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e eu quero orar com você neste momento. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor derrame sobre nós graça e misericórdia. Que o Senhor, ó Deus, possa restaurar nossa armadura, para que enquanto nós permanecemos neste mundo, nós possamos, ó Deus, lutar, ó Deus, com algo que não existe, como Paulo ensina, que existe algo que é espiritual e que é natural, e que isso tem abalado as estruturas de muitas pessoas. Que nós possamos continuar orando e suplicando a Ti, ó Deus, inabaláveis. Essa oração, ó Deus, eu faço, intercedendo por mim e pelos meus irmãos essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos orar pelo irmão do irmão João, que não está bem. E vamos orar também pelo Guilherme. O pai do Guilherme continua internado. Diz que ele está estável, né? Mas ele continua em observação.
Ele estava na UTI até, acho que 2 dias atrás, um dia atrás. Eu não conversei mais com o Guilherme para saber como ele está agora, né? Mas se vocês puderem estar mandando mensagens para o Guilherme, para a Mari, confortando corações deles, amados, é muito bom isso. Amém? Vamos orar por eles. Sua cunhada? Só com cunhado. Vamos. Silmara. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós colocamos diante de Ti essa situação que nós pedimos sobre os irmãos, ó Pai. Senhor, visita a Silmara agora, papai, onde ela está. Senhor, nós pedimos, o Senhor é um Deus que cura e restaura. Então, ó Deus, se seja feita a sua vontade sobre essa pessoa, sobre a vida dela, Pai, que haja restauração e cura. Senhor, visita o irmão do irmão João agora, Pai, que está internado na UTI, papai, em Cuiabá. E nós te pedimos uma melhora, Senhor. Restaura a vida dele. Se for a tua vontade, que o Senhor queira curar ele, que seja feito. Nós te pedimos uma oportunidade para ele, Pai. Levanta alguém, Pai, para confortar o coração dele, para mostrar para ele, ó Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que salva e restaura. Eu peço também que o Senhor alcance o coração do irmão João, da irmã Miriam e de toda a família, e que haja paz e tranquilidade no coração deles, ó Deus. Senhor, nós colocamos diante também o pastor Benedito, Pai. Ele tem sido teu servo e tem cuidado das tuas ovelhas e do teu povo. Dos filhos dele, ele tem feito grandes líderes e tem deixado um legado, uma história linda para ser contada e vivida. Pai, o Senhor já levou a companheira dele e nós cremos que ela está agora com o Senhor, porque ela deu testemunho de que era uma serva, era uma mulher de Deus. Nós te pedimos que o Senhor visite ele agora e que, se for o teu agrado, que haja restauração na vida dele, assim seja feito. Que haja cura e restauração sobre a vida do pastor Benedito. Senhor, alcança o Guilherme e os irmãos dele, ó Deus, os netos, e consola e conforta o coração de cada um deles, amado Espírito Santo. Conforta os nossos corações, porque nós muitas vezes não sabemos o que fazer nesses momentos tão delicados e difíceis. Mas sim, nós podemos interceder e orar por essas pessoas, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que consola. Alcança eles, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Põe-se uma posição de receber. Vamos orar. Que o Senhor possa abençoar a sua família, a sua semana. Que você seja próspero por onde você andar. Que o Espírito Santo acalme seu coração diante das situações adversas e difíceis. Que vocês fiquem inabaláveis essa semana toda, com o amor do nosso Deus. Que o Espírito Santo console cada um de nós. Amém, meus irmãos? Estamos despedidos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu já estou crucificado.